Agora, na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, Diácono Vinícius Soares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu querido irmão, querida irmã, olá você que nos acompanha pela Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos, segunda, terça-feira de 2021, ano novo só começando, e nós estamos aqui reunidos, justamente tratando sobre um tema muito importante, hoje tratando sobre a esperança cristã, a introdução à escatologia. Nessa série de programas que hoje nós começamos, vamos tratar de temas importantes sobre a morte cristã, o fim dos tempos, céu, inferno, purgatório, juízo universal, juízo particular, indulgência para almas do purgatório, o que acontece depois da morte, como é que se dá esse julgamento, questões muito importantes e pontos da doutrina que precisam aí de muito esclarecimento, visto que há muitos católicos que têm ainda bastante dúvidas, especiais dúvidas sobre esses pontos da doutrina que dizem respeito à escatologia. Tem muita gente confusa, católico que ainda acaba esbarrando, escorregando e caindo em doutrina de reencarnação, caindo em doutrina de espiritismo. Muita gente que pergunta sobre cremação, dependendo do fim da cremação, com a finalidade da cremação. Gente que pergunta sobre o fim dos tempos, profecias apocalípticas, o que isso tudo tem a ver e no que isso toca a nossa fé? Hoje, quero dar as boas-vindas, você que nos acompanha, não esquecendo, dos nossos recadinhos aí semanais. Compartilhe, curta, mande adiante o nosso programa, passe adiante para mais pessoas, especialmente se talvez você tenha alguém que perdeu um ente querido recentemente, alguém que esteja passando por uma situação de séria tristeza, de luto, de muita dor após a morte. Esse período difícil, é difícil perder quem a gente ama. Você que carrega uma mágoa muito grande, que não aceita o falecimento de alguém. Você que já brigou muito seriamente com Deus. Brigar com Deus, diácono, sim. Tem gente que briga com Deus porque não aceita, e humanamente falando, calme. Deus sempre te espera, Deus sempre te ama e Deus deseja, sobretudo, a tua salvação. Você que não aceita, peça a Deus hoje no seu espírito que através desta catequese você possa aceitar com docilidade a vontade dele. Vai curtindo, comentando, compartilhando. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Católica de Osasco, pelo Facebook da Diocese de Osasco. Acesse o nosso canal. Depois os programas, as catequeses ficam disponibilizadas lá. Então não deixe aí de acessar o nosso programa, nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Você pode assistir no seu celular, no seu iPad, no seu tablet, na sua Smart TV, através dos aplicativos Facebook, Watch e YouTube. Diversas plataformas, também o nosso Instagram, @, Rádio Católica de Osasco, é o Facebook, que é .com/Rádio Católica de Osasco. Diácono confundiu. E lembrando também o nosso WhatsApp, DDD 11 940 05 3900. Mande para nós também o seu áudio, tá? Mande o seu áudio para nós, mande a sua foto, mande os seus comentários, participe conosco, especialmente se você tiver dúvidas, tá bom? Daqui a pouquinho nós retornamos, é o tempo de você ir aí se ambientando, chamando mais alguém, especialmente você que tem hábito de ler livros de literatura espírita e que vai à missa. É com você especialmente nós queremos conversar no dia de hoje. Então vai curtindo, vai mandando adiante. Se tem alguém da sua família que tem esse hábito, que ainda tem essas dúvidas, é o tempo da gente se esclarecer e ver o que a Igreja Católica diz a respeito dessas questões. Te espero daqui a pouquinho. Desde já, Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia, Deus ilumine a sua terça-feira.
Estamos de volta com o programa Eu Creio, Nós Cremos, hoje tratando sobre a esperança cristã, a escatologia. O que significa esse termo tão difícil, Diácono, esse termo esquisito, esse termo estranho, escatologia? Bom, o termo escatologia diz respeito às coisas finais, às coisas últimas. É a área da teologia que estuda justamente aquilo que o catecismo da Igreja Católica chama de os novíssimos. E você deve ter aprendido na sua catequese a respeito dos novíssimos. Morte, juízo, inferno, céu ou purgatório. É assim que se aprendia no catecismo. Agora, nós só podemos, e é justamente por aqui que eu quero começar essa reflexão com você, antes de fazer a nossa oração inicial. Nós só podemos compreender morte, juízo, inferno, céu, purgatório, à luz de Cristo ressuscitado. Se nós formos olhar essas realidades todas que o diácono acabou de dizer aqui, individualmente, sem Cristo ressuscitado, nós vamos começar aqui com um discurso apocalíptico, medonho, de medo, de temor e tremor. Eu lembro que, antes do Concílio Vaticano II, era comum que nas missas dos fiéis defuntos se cantasse uma sequência chamada Dies Irae, Dia da Ira, que faz referência à segunda vinda de Cristo. Nós sabemos bem que o texto da sequência, esse texto que às vezes acompanha algumas celebrações litúrgicas, é um texto especial, sempre cantado antes do Evangelho. Hoje as sequências foram diminuídas, a sequência é apenas no domingo de Páscoa, Victime Pascali Laudis, Cantai cristãos, afinal, salve a vítima pascal. A sequência Veni Sancta Spiritus, Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, que é a sequência de Pentecostes. A sequência Laudationem Salvatorem, Terra exulta de alegria, que é cantada no dia de Corpus Christi. E a sequência Stabat Mater Dolorosa, que é a sequência cantada no dia 15 de setembro, na festa de Nossa Senhora das Dores. São apenas 4 sequências. Mas antes da reforma do Concílio Vaticano II, existia ainda um outro texto, que era o texto do Dies Irae, Dia da Ira, que era cantado na missa dos fiéis defuntos. E era um texto bem arrepiante, muito bonito, muito poético, mas um texto que trazia um pouco de medo. Dies Irae, Dia da Ira. E se a gente for entender essas realidades que eu acabei de dizer aqui, sem olhar para Jesus ressuscitado, nós vamos falar apenas de medo. O padre Reginald Garrigou Lagrange escreveu um livro chamado O Homem e a Eternidade, muito bonito, e que vai falar justamente aquilo que significa a nossa abertura para a eternidade. Nós somos morada do Espírito de Deus. Nós somos templo da Santíssima Trindade, nós estamos marcados para a eternidade, para o transcendente. Nós estamos marcados para a vida em Deus. A vida não acaba aqui. E eu começo esse programa lembrando disso. Estamos começando um novo ano. Comecemos um novo ano andando nessa vida com os olhos para a eternidade. A nossa eternidade será uma continuação, uma consequência da vida que levamos aqui. Quem viveu aqui uma vida com Cristo passará uma eternidade feliz com Ele. Quem aqui viveu sem Cristo não suportará viver com Ele na eternidade. E é justamente isso que nós somos convidados a lembrar hoje. Nossa vida está aberta para o céu. O homem foi feito para o céu. O homem foi feito para a vida em Deus. Nós fomos feitos para participar na eterna felicidade. Cristo é o nosso futuro. A palavra eschaton, o termo eschaton em grego significa finalidade. Quem é o nosso fim? Quem é a nossa finalidade? É Jesus. Jesus é a finalidade de toda a humanidade. É a finalidade de toda a criação. Ele é o nosso único futuro. O nosso futuro certo, nosso futuro absoluto, futuro que já está presente e futuro que vem, futuro para o qual tudo foi criado. Na grande noite da ressurreição de Cristo, logo, se não me engano, mês de março, esse ano, mês de março, nós celebraremos a Vigília Pascal, a noite da ressurreição, a noite da vitória. E no dia da Vigília Pascal, quando a Vigília Pascal é composta por 4 partes, a gente se lembra disso. Liturgia da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal, liturgia eucarística. Quando se inicia a liturgia da luz na Vigília Pascal, na Noite Santa,
e o padre vai consagrar o Círio Pascal, a primeira oração que o padre faz depois de abençoar o fogo é fazer as incisões do Círio Pascal. E o padre começa dizendo: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém. E enquanto o padre vai dizendo isso, ele faz as incisões de uma cruz do Círio Pascal, da letra grega alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, a letra grega ômega e as incisões dos algarismos do ano corrente. As desse ano, 2021. Vejam bem a oração que é feita ao Cristo vitorioso. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, começo e término de todas as coisas. Alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém. O livro do Apocalipse mostra a visão de São João. João que vê o cordeiro, que vê o anjo, que vê aquela visão da corte celestial e escuta a voz dizendo: está pronto, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente a água da fonte da vida. Jesus é o nosso escatom, é a nossa finalidade. No começo de tudo, tudo foi criado por meio da palavra. Prólogo do Evangelho segundo São João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e pela palavra tudo se fez. Deus Pai cria pela palavra na força do Espírito. Tudo foi feito por Cristo. E vai dizer o Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, que Deus criou tudo, contemplando na criação o rosto do seu amado Filho. E por isso que o Filho, quando ascende aos céus, abre esse espaço. Bento XVI dizia que o céu é o espaço cristológico aberto para cada um de nós. Por ele tudo começou, por ele tudo vive e é para ele que tudo caminha. E é por isso que falar de escatologia não deve nos dar medo. Não deve dar medo para nós falar da morte, falar do fim dos tempos, falar do nosso julgamento. Não deve nos encher de medo, já que para nós que cremos, a morte não passa do encontro com Deus, do encontro com o divino amor. Santa Teresa de Jesus, quando sentia que a sua morte se aproximava, ela ansiava tanto por isso, não por morrer, mas por encontrar-se com Deus, que ela exclamou: Senhor, já é tempo de nos encontrarmos. Quando Santa Teresa viveu, até dizia agora há pouco, a nossa eternidade é uma consequência da vida que levamos aqui. Santa Teresa vivia numa união, Teresa de Ávila, vivia numa união tão grande com Deus que ela dizia: tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Tamanha era a esperança, tamanha era a convicção desse encontro com Deus. São José Sánchez del Rio, um santo, sem falar santinho, um rapazinho mexicano que morreu em Sahuayo, no meio da perseguição do governo maçônico aos cristãos. O governo de Plutarco Elias Calles era um presidente do México, que era totalmente anticlericalista, anti-eclesial, odiava Jesus, odiava a igreja, odiava os padres. São José Sánchez, certa vez, quando começou-se a perseguição religiosa no México, ele presenciou o martírio do seu pároco em Sahuayo. E ele perguntou, até um filme chamado Cristiada, muito bonito, vale a pena você assistir. Um filme lindo, conta a história de São José Sánchez. No filme Cristiada, São José Sánchez pergunta, o Joselito, menininho, pergunta ao seu pároco, quando a polícia está invadindo a igreja para fuzilar as imagens, fuzilar o Santíssimo Sacramento, ele pergunta ao padre: o senhor não vai fugir? E o padre responde a Joselito: de que adianta amar alguma coisa, Joselito, se você não está disposto a morrer por aquilo que você ama e a testemunhar aquilo que você acredita? E esse testemunho do padre, de saber que a sua morte seria um momento de testemunho da fé e que ele se encontraria com Deus, isso fica tão cravado no coração de Joselito que ele depois fica fortalecido para enfrentar o seu próprio martírio. Ele se faz presente, ele se faz integrante dos exércitos populares, do exército cristeiro que o povo mexicano
se organizando por livre e espontânea vontade. O povo mexicano se organizou em uma revolta popular para bater de frente com o governo que era anticristão, anticlericalista, bater de frente, defender a sua fé. Joselito passa a fazer parte desses exércitos e na hora que ele é capturado pela polícia, que martirizou um rapazinho de 16 anos na época, Joselito teve a planta dos seus 2 pés arrancada fora. Depois fizeram com que ele caminhasse descalço, tendo a planta do pé arrancada fora, fizeram que ele caminhasse por quilômetros com o pé em carne viva. E diziam a ele: grite, morra Cristo Rei, morra a Virgem de Guadalupe. E ele com mais força gritava: viva Cristo Rei, que viva la Virgen de Guadalupe. E o tempo todo ele é muito venerado, né, pelos mexicanos, muito venerado no mundo todo. Muita gente acabou desenvolvendo essa devoção por ele. O que batia no coração desses santos e santas de Deus? Certamente não era o medo. Certamente era a confiança em Deus. Por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, para começar esse ano, nosso futuro, nosso presente, nossa vida estão nas mãos de Cristo Jesus, vivo e ressuscitado. Peçamos que o Espírito do ressuscitado se faça presente em nós, no começo desse ano. Que o Espírito do ressuscitado venha restaurar em nós a esperança, a alegria. Que comendo e bebendo o corpo e o sangue do Salvador, nós já estejamos preparados para esse encontro definitivo com Ele. Ele mesmo nos diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Há um canto bonito, nós cantamos sempre no tempo pascal, nas missas ezequiais, que diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crer em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrair. E a igreja canta: eu ressuscitarei. Vocês lembram desse canto? Eu ressuscitarei no dia final. Peçamos que o Espírito do ressuscitado nos encha de esperança, nos encha de coragem, nos encha de força para começarmos aí um novo ano. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a bem realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem. Falamos de futuro. O ano está só começando, a gente vai falando de futuro. Quem é o nosso futuro? Nosso futuro é Cristo. Como eu disse agora há pouco, há alguns minutos, nosso Senhor Jesus Cristo é a certeza de que todos nós, a partir da sua ressurreição, teremos a vida em Deus. Nós fomos criados, não foi para outra coisa, a não ser para participar na vida divina, para participar na vida de Deus, na vida em Deus. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, fala: qual é a finalidade do ser? Para que nós existimos? Santo Tomás responde: a finalidade do ser, a nossa finalidade de ser e existir é a glória de Deus. Todos nós, um dia, quando fomos levados à fonte batismal, à pia batismal, naquele dia foi colocado um selo, o chamado selo batismal. Foi colocado no fundo da nossa alma, daquilo que nós somos. E sendo colocado o selo batismal na nossa alma, tal e qual uma carta é selada, se você sela uma carta, é a certeza de que ela chegará ao seu destino. Se uma carta não é selada, ela fica parada na agência dos Correios ou na sua casa. No dia do nosso batismo, o Espírito Santo de Deus colocou um selo na nossa alma. E esse selo é a certeza de que nós chegaremos ao nosso destino, que é o céu. A vida em Deus. Nós somos marcados. Uma das maiores alegrias
do meu ministério diaconal, dessas primícias. Eu tenho um mês de diácono agora com esse programa. Uma das maiores alegrias do meu ministério diaconal, desse comecinho, é justamente o momento em que o diácono vai ungir o peito das criancinhas com o óleo. Esse selo, né? O selo com o óleo, depois o óleo do crisma, depois o óleo também, obviamente, a infusão com a água na cabeça da criança. Mas quando a criancinha é selada com o óleo do batismo, através da seguinte oração: o Cristo Salvador lhe dê a sua força, que ela penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Ali está sendo selada a criancinha com aquela unção. A criança está sendo separada para Deus, ela passa a pertencer a Deus Nosso Senhor, ela passa a pertencer totalmente a Ele, ela se torna dele, né? Nós um dia fomos marcados, dia do nosso batismo, nós fomos marcados e passamos então a pertencer totalmente, inteiramente a Deus Nosso Senhor. Nós pertencemos ao Senhor e é para Ele que vamos voltar. Vivemos, nos movemos e somos por Deus e para Deus. Então a nossa vida não está aqui ao acaso. Nós temos uma dimensão de eternidade e devemos viver lembrando sempre que um dia precisaremos prestar contas ao Senhor. Vivemos pelo seu amor e um dia desabrocharemos para esse amor definitivo. Dom Henrique Soares da Costa, que escreveu esse livro que estou usando para esta catequese, Escatologia sobre o Fim do Mundo, da editora Cleofas. Eu até mencionei esse livro na catequese de semana passada sobre a Assunção de Nossa Senhora, porque para falar da Assunção nós precisaríamos falar de escatologia. O grande Dom Henrique Soares da Costa, o Leão de Palmares, bispo da igreja no Brasil e que no ano passado, em julho passado, faleceu vítima da Covid-19. Dom Henrique Soares da Costa, certa vez refletindo sobre a morte, dizia: eu não tenho medo dela. O que é a morte? A morte é simplesmente um pulo nas mãos de Deus. Para quem viveu a vida inteira com Ele, por Ele e nele, na hora que morre apenas pula nas mãos dele. Eu pulo nos braços de quem eu vivi por Ele. Eu pulo nos braços de quem eu contemplei. Eu pulo nos braços de quem a minha vida inteira eu falei. Eu pulo nos braços daquele que eu comunguei. A morte é um desabrochar para a eternidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando era pequenininha, certa vez olhava para sua mamãe, Santa Zélia, e disse para ela: mamãe, quero que a senhora morra. E naturalmente Santa Zélia deu risada e se assustou. Mas minha filha, por que você quer que eu morra? Porque eu amo tanto a senhora que eu desejo que a senhora esteja com Deus. Eu amo tanto a senhora que o melhor lugar para a senhora é estando na presença do Senhor. Muita gente, até alguns padres brincam: quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, mas quem quer morrer? Aí todo mundo abaixa na mesma hora. A morte, para nós que somos cristãos, é um desabrochar para a eternidade. Nós pulamos nas mãos de Deus. Nós entramos nas mãos daquele que nós adoramos e vivemos com Ele, por Ele e nele, essa vida inteira. Os santos e santas de Deus, como citava alguns exemplos agora há pouco, já nos mostraram que enfrentaram o momento da sua partida com muita serenidade, porque se lembraram o seguinte, de que esta vida deve ser vivida lembrando que um dia precisaremos prestar contas diante de Deus. São Bruno de Grenoble era um santo francês que depois fundou na Itália a Ordem dos Cartuchos, que é a ordem religiosa mais austera, mais séria e mais compenetrada no espírito de sacrifício da igreja. São Bruno de Grenoble fundou a Ordem dos Cartuchos. E diz a tradição que os cartuchos, os monges cartuchos, que vivem num silêncio total, quando se encontram, nas poucas vezes que abrem a boca, se cumprimentam da seguinte maneira. Algum deles diz: morrer havemos. O outro responde: bem o sabemos. Alguns santos da igreja carregam do lado da sua imagem uma caveira. Essa caveira, algumas imagens de São Francisco de Assis carregam uma caveira. A imagem de Santo Ivo, padre dos advogados, também carrega. Alguns santos carregam essa caveira do lado. A caveira
alguns santos também carregam a inscrição embaixo dela, Memento Mori, lembra-te de que morrerás. Lembra-te de que um dia precisarás passar da passagem desse mundo para o outro. Precisarás fazer então com Cristo a sua passagem. Não vou dizer a sua Páscoa, e não é correto dizer quando alguém morre, fulano fez a sua Páscoa. A Páscoa nós só faremos quando Cristo Jesus voltar triunfante e glorioso e todos os mortos ressurgirem. Nesse dia todos faremos a nossa Páscoa. Até então, só quem fez a sua Páscoa foram Jesus e Maria, que já estão com o seu corpo glorioso. Quando nós tivermos o nosso corpo glorioso, aí sim teremos feito a nossa Páscoa. Até então, até lá, não é certo, é ponto de discussão, é ponto de divergência com a doutrina. Nós não podemos dizer, ninguém, viu gente? Ninguém ainda fez a sua Páscoa. Nós somos marcados para a eternidade e por isso devemos viver bem esta vida, lembrando de que um dia estaremos diante do Senhor. Antes de irmos para o intervalo, partilho com vocês essa reflexão. Se nós sabemos bem que um dia abriremos a nossa vida para a eternidade junto de Deus, que vida nós temos vivido? Quais são os seus planos, seus projetos, os seus sonhos para esse ano de 2021? Você está carregando coisa velha de 2020? Está carregando rancores velhos, sentimentos velhos, amizades que não te levam para Deus? Uma vida de oração fraca? Uma vida de confissão fraca? Uma vida de comunhões distraídas? Em que não há meditação da palavra de Deus? Você que não reza todos os dias, você que não ama, que não perdoa. Comece esse ano lembrando, precisaremos estar na presença do Senhor. Ele é o nosso futuro que está presente e que vem. Que escolhas nós temos feito e que coração nós apresentaremos ao Senhor. E lembro, encerrando esse bloco, uma frase linda de São João da Cruz que dizia: no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Irmã Teresa Beatriz de Jesus, a minha madrinha no Carmelo de Cotia, ela dizia certa vez conversando: Jesus não perguntará quantos batizados a gente fez, quantas reuniões fizemos, quanto de dinheiro ganhamos, quantos relacionamentos tivemos. Ele perguntará: quanto você foi capaz de amar? É justamente isso que mais pesará diante do Senhor. Daqui a pouquinho eu te aguardo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Tempo de você deixar a sua dúvida, tempo de você baixar o app da Rádio Católica de Osasco para ficar sempre antenadinho, sempre ligado aí à nossa programação, que tem muita coisa boa. Temos o Ângelus, o Ofício, a Palavra do nosso Pai Pastor, temos o Terço da Misericórdia, temos aí diversos programas de reflexão e espiritualidade para que você possa estar sempre ligado em comunhão com o Senhor por meio da nossa Rádio Católica. Mande também a sua mensagem para o nosso WhatsApp, também via Instagram, ou seus comentários, que a nossa equipe está bem atenta, registrando aí seus comentários, tá bom? Até daqui a pouco, nós te aguardamos. 4 horas ligada em Jesus. Deus está no ar. Rádio Católica de Osasco, a sintonia perfeita entre Deus e você. Deus está no ar. Olá, meus queridos, estamos de volta com o programa Eu Creio, Nós Cremos, o terceiro bloco, hoje nessa introdução à escatologia, introdução às coisas últimas, aos fins últimos. Como bem dito no começo desse programa, hoje é mais essa introdução. Hoje precisaremos entender como que nós vamos entrar nesses termos tão sérios, tão precisos, mas tão necessários à fé cristã. Falar de morte, falar de juízo, falar de juízo universal, juízo particular, que são coisas distintas, céu, inferno, purgatório, parousia, segunda vinda de Cristo. Para entender isso, nós precisamos entender, em primeiro lugar, a eternidade, aquilo que Cristo nos abre a partir da sua própria ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo inaugura para nós, com a sua ressurreição, um novo tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o alfa e o ômega, tudo caminha para Ele, tudo está na direção dEle.
E um dia, por ele, nós seremos abraçados no amor. Terminei o bloco passado dizendo a frase de São João da Cruz: no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Ele nos julgará de acordo com aquilo que nós correspondemos a ele. Logo após a nossa morte, todos nós passaremos pela experiência do juízo particular, que antecede o juízo universal. A escatologia vem nos dizer: tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui será levado à sua plenitude. Na Escritura Sagrada nós escutamos no Antigo Testamento muito o termo dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, dia da ira de Javé, dia que o Senhor virá, dia que o Senhor há de julgar tudo. No próprio Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo por diversas vezes fala desse dia em que virá, dia que chegará que não ficará pedra sobre pedra, dia em que serão separados joio e trigo, dia em que bezerros e carneiros serão separados, ovelhas e carneiros serão separados à direita e à esquerda do Senhor. Por diversas vezes, Cristo Jesus tem discursos escatológicos. Através disso, nós entendemos o nosso próprio juízo e o juízo de toda a criação, o juízo universal de tudo. Um dia, eu e você seremos julgados individualmente e um dia, toda a criação passará por esse juízo que a levará à sua plenitude. Será o dia em que todos nós receberemos o nosso prêmio eterno, a nossa condenação eterna. Ou receberemos o nosso corpo glorioso para estar com Cristo, ou receberemos então a morte eterna, se não tivermos andado numa vida de conversão, tivermos nos fechado para o nosso egoísmo, para as nossas próprias escolhas. Cabe a cada um de nós fazer a sua própria escolha e entender aquilo que significa viver bem essa própria vida para dar glória a Deus. São João Bosco falava: a nossa vida é um presente de Deus e aquilo que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Com essas catequeses escatológicas, cabe a nós nos lembrarmos daquilo que viemos pouco a pouco fazendo sobre a nossa própria vida. No prefácio dos fiéis defuntos número 1, usado, aquele hino, usado, cantado ou rezado, no comecinho da liturgia eucarística, antes do canto do santo, ele traz no seu conteúdo, no seu meio, um precioso depósito da doutrina escatológica da Igreja. O prefácio dos fiéis defuntos 1 diz o seguinte: nele, em Cristo, brilhou para nós a esperança da ressurreição, e aos que a tristeza da morte, a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Um dia todos nós, indo para a presença do Senhor Jesus, saberemos que a nossa vida não é tirada. Para nós que cremos em Deus, a vida não é tirada, a vida é transformada. A vida a morte é uma passagem para a verdadeira vida, a vida eterna. Inclusive, os santos e santas de Deus não são celebrados no dia do seu nascimento. Com exceção de Jesus, Nossa Senhora e São João Batista, todos os demais santos são celebrados habitualmente pela Igreja no dia do seu dies natalis, no dia do seu nascimento para o céu. É um costume muito antigo na Igreja de celebrar o santo no dia em que ele morreu, ou melhor dizendo, no dia em que ele nasceu para o céu. Cristo ressuscitou dos mortos. E a partir da sua ressurreição, todos aqueles que pertencem a ele ressuscitarão com ele. Ele desceu à mansão dos mortos, resgatou os que lá estavam e abriu o céu para cada um de nós. E é por isso que toda a nossa vida é um desabrochar para a eternidade. Devemos, portanto, viver lembrando o tempo inteiro dos novíssimos. E é justamente nesses pontos que quero tocar com vocês ao longo das próximas catequeses, ao longo das próximas semanas. Lembrando do nosso juízo. E é por ele que eu quero começar. Nosso juízo particular. Um dia todos nós seremos julgados diante do Senhor, perante o Salvador. Seremos julgados diante de Deus.
O salário do pecado, como vai ensinar o apóstolo São Paulo, é a morte. A morte é o salário do pecado. O pecado é uma agressão tão forte à natureza do ser humano e provoca dentro de nós uma divisão tão grande que ele gera em si a morte. A morte é salário. A morte é consequência do pecado. Nós, seres humanos, somos formados por duas realidades, corpo e alma. A alma, o princípio sobrenatural que está insuflado dentro de nós desde o momento da nossa fecundação. Desde a hora em que espermatozoide e óvulo são fundidos um no outro, em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali Deus já insufla uma alma naquela vida que ali está nascendo. Dessa maneira, na vida que está sendo gerada, Deus já está presente desde o início. Deus está presente desde o princípio. A nossa alma e o nosso corpo estão juntos. Na hora da morte, já que a morte é salário do pecado, o que acontece? Uma agressão. O pecado agride tanto a nossa natureza humana, que foi feita para a vida em Deus, que ele provoca essa ruptura. O pecado separa corpo e alma na hora da morte, de maneira que o nosso corpo vai então para debaixo da terra e a nossa alma vai para junto de Deus. Nosso corpo vai repousar, aguardando o dia da segunda vinda do Senhor, o dia do juízo universal, enquanto que a nossa alma vai imediatamente para junto de Deus, para junto do Senhor, para ali, face a face com Cristo, na presença do Senhor Jesus Cristo, a nossa alma receber o seu juízo particular. Logo depois da nossa morte, nós seremos convidados a nos apresentar diante do tribunal do Senhor Jesus. De um tribunal que é de misericórdia, mas é que é de justiça. Justiça e misericórdia de Deus caminham juntas, caminham atreladas. A misericórdia de Cristo, nosso Senhor, está atrelada à sua justiça e é assim que Ele um dia julgará a cada um de nós. Cristo Jesus é o novo Adão, é o modelo do ser humano perfeito. Ele é o que eu e você devemos nos tornar. Ele é o que nossos antepassados, familiares e amigos falecidos deveriam ter se tornado. E é justamente isso que será colocado diante dos nossos olhos. O que ele é e o que nós nos tornamos. A que distância nós estamos dele? Nós mesmos veremos a que distância estamos do Senhor. E essa distância que todos nós contemplaremos dirá qual é o nosso destino eterno. Se é a comunhão com Cristo, fruto de uma vida vivida em comunhão com Ele, ou se é a eterna distância do Senhor, como consequência de uma vida que não levou em consideração sua doce presença e o seu doce amor. Um dia todos nós passaremos por esse juízo. Cabe a cada um de nós prepararmos-nos. Por isso, a melhor maneira de nos prepararmos para o dia que compareceremos diante do Senhor Jesus é fazendo aquilo que Ele fez. É amando, perdoando, é fazendo o bem, é sendo justo, sendo verdadeiro, sendo sensato, vivendo uma fé verdadeira, confessando a fé, crescendo no amor à doutrina, rezando, comungando, jejuando, confessando, sacrificando. São Carlos Borromeu dizia: somos todos fracos, eu sei disso, eu confesso, mas o Senhor nos deu meios que, se quisermos, poderemos alcançar a nossa santificação. Ao longo dessas semanas, possamos então refletindo sobre a nossa vida, nossa santificação e buscarmos, no comecinho desse ano, uma conversão sincera para que cresçamos com o coração em Deus, cresçamos na santidade, cresçamos na presença de Deus, cresçamos na intimidade divina. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, você que nos acompanhou hoje. Não esqueça, por favor, de baixar nossos aplicativos, não esqueça de mandar a sua mensagem para nós. Sei que esse é um tema que vai gerar muitas dúvidas, todas as dúvidas são importantes. Mande para nós sua dúvida, mande para nós sua colocação, sua contribuição. Se você não quiser escrever, mande o seu áudio, não tenha vergonha. Sua pergunta é muito bem-vinda, porque este programa é feito para você, para te ajudar
a crescer no conhecimento do verdadeiro Deus, no conhecimento das coisas sagradas, a aprofundar sua experiência de Deus e a amá-lo mais, porque só se ama aquilo que se conhece. Vamos rogar a Nossa Senhora, ela que é rainha e mãe de misericórdia, ela que com o seu santo escapulário já prometeu retirar as almas do purgatório e muito ajudar a cada um de nós nos sofrimentos depois da nossa morte. Pedir a Nossa Senhora que nos proteja, que nos guarde, que dê o descanso eterno àqueles que já partiram e a nós que aqui ficamos, a oportunidade de uma conversão. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Um grande abraço, até semana que vem, ao vivo, falando sobre o fim dos tempos. Semana que vem, voltamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o fim dos tempos, o dia do juízo universal. Te aguardo, até semana que vem, fique com Deus e que os anjos do Senhor te protejam. Um grande abraço. Na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação: Diácono Vinícius Soares.